Boa noite, eu peço que abram suas Bíblias, por gentileza, no Salmo de número 19. Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus na sua criação, a revelação de Deus na sua palavra e a resposta a essa revelação. Fala de como Deus se revela por meio dos céus, por meio da sua criação. Salmo de número 19, a partir do versículo 1. Salmo 19 diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai. O Senhor é um Deus que fala com a gente. O Senhor se revela a nós. Obrigado porque o Senhor já falou conosco hoje por meio da sua palavra e nos ajude a compreender o que o Senhor nos diz e que o nosso meditar do coração seja condizente com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O céu é algo que deixa muita gente assombrada. E isso não é de hoje. Quando as pessoas olham para o céu, elas têm um certo senso de reverência. E não é só a gente religiosa, não, até mesmo ateus. Se você assistir, até um tempo atrás tinha no Netflix aquela série de documentários Cosmos. É muito interessante porque é uma série de cientistas ateus que falam do céu, falam do universo, das estrelas, e eles falam com uma reverência quase que religiosa. Os céus despertam reverência nas pessoas. E não é à toa que 2 meses atrás a NASA lançou uma sonda em direção ao Sol. Virou notícia, você deve ter visto algum tempo atrás. A NASA enviou uma sonda em direção ao Sol porque tinha muitos mistérios ainda a respeito do Sol que não foram solucionados. Há muita coisa que a humanidade não consegue compreender sobre o céu. Pode avançar a ciência, podem vir explicações e mais explicações, mas ainda há muito por descobrir. A humanidade sempre olhou para o céu com curiosidade e ao longo do tempo sempre tentou explicar essa maravilha que vê toda vez que olha para cima. Davi não tinha todo o nosso conhecimento científico quando escreveu o Salmo de número 19. Na verdade, em seu tempo, o que se tinha era uma astronomia bem rudimentar, é uma astronomia bem simples. Se acreditava que no céu havia um limite, que eles chamavam de firmamento. E nesse limite é como se fosse uma grande redoma. E nesse limite ficava pendurado ali as estrelas, pendurado ali a lua, o sol. Eles tinham um conceito bem rudimentar de astronomia. E mesmo assim, Davi reconheceu a glória de Deus em toda essa simplicidade. Hoje a ciência consegue explicar muitas coisas. Hoje se sabe que a Terra gira em torno de si mesma. Hoje se sabe que a Terra gira em torno do Sol.
sabe-se que há outros planetas além da Terra, sabe-se que há outras estrelas parecidas com o Sol. E mesmo sabendo disso, muita gente diz, agora eu sei como tudo funciona, não preciso de Deus. Não precisa mais de Deus para explicar. Eles não entenderam, não ficou menos complexo. Ficou mais difícil de explicar. Isso só nos mostra como o nosso Deus é grande. Os povos de antigamente olhavam para o céu e tentavam explicar aquilo com suas religiões, com seus deuses, com suas mitologias. Os povos de hoje olham para o céu e tentam explicar com suas teorias de grandes explosões. Mas nós sabemos quem fez todas essas coisas. Nós sabemos, Davi sabia. Nosso Deus é um Deus que se revela. Ele é um Deus que fala com a gente. Ele revela a si mesmo, ele revela quem ele é. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Deus se revela na obra da criação. O Senhor se revela de modo especial em sua palavra. E essa revelação exige de nós uma resposta. A primeira coisa que esse salmo nos mostra é que Deus revela a si mesmo nas suas obras, na obra da criação. Veja o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui o verbo proclamam, presente nesse texto, ele traz uma ideia de adoração. Os céus contam a glória de Deus. É uma palavra usada nos Salmos em um contexto de adoração. É como se os céus e todas as coisas que estão nos céus, as estrelas, as constelações, estivessem em uma adoração contínua a Deus. E nós podemos vislumbrar essa glória de Deus por meio das suas obras. Quando você olha para uma escultura bem feita, uma escultura bonita, você admira a habilidade do escultor. Você admira a habilidade do artista. Quando você lê um bom livro, você admira a habilidade daquele escritor. O mundo que ele criou, aquele mundo literário. Da mesma forma, quando nós olhamos para a criação, nós reconhecemos e admiramos o Criador. As estrelas e o sol são tão magníficos que o Criador delas é ainda mais. A Bíblia diz que Deus chama cada estrela do céu pelo nome. Você já parou para tentar? Já tentou contar as estrelas? Já tentou olhar para o céu e contar? Não sei aqui em São Paulo, que tem muita fumaça, muito prédio, mas lá em Cuiabá, minha terra, você olha para o céu e você vê tanta estrela, é impossível de contar, não dá. É algo grandioso. Pois bem, Deus é muito maior. Como é então essa revelação de Deus? Quais são as suas características? Primeiramente, Deus se revela por meio da criação o tempo todo. Veja o versículo 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Uma outra tradução possível aqui é: um dia derrama discurso a outro dia. É como um jorrar de uma fonte. É como a correnteza de um rio. Essa revelação ela transborda e nunca para. Dia após dia, noite após noite, se pode ver a majestade de Deus. Irmão, todo dia que você olhar para cima, você vai ver o céu. Você pode ir lá fora agora, assim que acabar o culto, você vai lá para fora, você vai olhar para cima, o céu está lá. Nunca deixa de estar. Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, todo dia as estrelas estão lá em cima para você olhar. É todo dia que essa revelação aparece. É sempre que você prestar atenção nas coisas que Deus fez, você verá beleza e nela estampada a glória e o poder de Deus que criou todas as coisas. O problema é que a gente não presta muita atenção. Nem sempre nós prestamos atenção. Nosso Deus fala com a gente por meio da criação o tempo todo. Só que essa revelação na criação é sem palavras. Veja o versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Essa revelação de Deus na criação não é verbal. Nós não somos animistas, nós não acreditamos que vai vir uma voz do céu, ou uma voz das árvores ou dos montes. Aliás, se você ouvir vozes por aí, é melhor você procurar ajuda. A criação nos dá pistas sobre o Criador. É uma revelação mais sutil. Ela nos dá pistas sobre o Criador e da glória que Ele tem. Mas ela não nos habilita a conhecê-lo plenamente. Nós não podemos, por meio da natureza, ter uma conversa com Deus.
Não podemos, pela criação, ter um relacionamento com Deus. Essa revelação é insuficiente para a salvação. Essa revelação de Deus na criação é universal. Ela alcança todos os lugares. Veja o versículo 4, primeira parte. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Não interessa se você está no Brasil, ou no Japão, ou no Tibete. Deus se revela em todos os lugares. A sua revelação alcança o mundo inteiro. Mesmo assim, nem todos glorificam a Deus. Nem todos o adoram, nem todos o obedecem. Pelo contrário, eles inventam deuses e mais deuses, explicações e mais explicações, religiões e mais religiões. E é por isso que a humanidade toda é indesculpável. É isso que Paulo diz na sua carta aos Romanos. Ele está citando esse texto lá em Romanos, quando diz: aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto a todos, e mesmo assim os homens não o glorificaram, nem lhe deram graças. Isso porque se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Por que isso acontece? Isso acontece porque a revelação de Deus na criação anuncia a sua glória e o seu poder, mas não é capaz de transformar o coração. É insuficiente para mudar o coração. Em último lugar, nesse ponto, Deus se revela na criação de forma alegre, radiante. Aqui Davi ele dá um exemplo dessa revelação de Deus na criação. Ele passa a falar do sol. Veja a partir do versículo 4, segunda parte, até o versículo 6. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Pense no céu como um grande palco. Um palco onde você pode ver um espetáculo todo dia. E nesse espetáculo o sol brilha como um astro. E quem pôs esse espetáculo lá foi o diretor, o roteirista, o próprio Deus. O Davi compara o sol como um noivo que sai dos seus aposentos e percorre o seu caminho como herói. E tem algo bem interessante aqui. A forma como os judeus celebravam o casamento era bem diferente de como celebramos hoje em dia. A cerimônia lá era uma festa de vários dias. Eles sabiam fazer uma boa festa. Durava muitos dias. E começava com uma peregrinação do noivo. Nós estamos acostumados com a peregrinação da noiva. Lá é o contrário, a peregrinação era do noivo. O noivo ele saía de sua casa, do seu aposento, do seu quarto, acompanhado por seus amigos, e ia até a casa da noiva, onde começava a festa. Então ele percorria o seu caminho como um herói. Depois a noiva era levada pelas damas de honra até a casa do noivo, e lá a festa continuava, e a festa só acabaria quando ambos entrassem no quarto de núpcias, na noite de núpcias. Durante todo o tempo, pelo período de mais ou menos uma semana, esse noivo usava roupa de festa. Ou seja, ele estava radiante. Nada podia fugir da sua luz. Nada podia fugir do seu brilho. Davi, ele compara o sol a esse noivo. Ele vai de um lado a outro do céu. Ele corre como noivo que vai atrás de sua amada. Davi olha para o sol e pensa numa grande festa. É como uma grande festa todo santo dia. Todos podem ver a sua jornada. E o sol está sempre radiante. Nada refoge da sua luz, de seu calor. Isso, meus irmãos, é uma revelação alegre. É uma revelação radiante. Você já parou para pensar no porquê de haver tanta beleza no mundo? Deus pensou em cada detalhe. Deus pensou em cada beleza que criou nesse mundo. Tem cada lugar lindo. Eu espero que um dia você possa visitar a minha terra, lá em Mato Grosso, e conhecer as cachoeiras em Chapada dos Guimarães. Um exemplo. É uma mais linda que a outra. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas de vários lugares e vocês conhecem muitas outras belezas naturais que Deus criou. Deus não apenas criou um mundo belo, Ele quer que nós apreciemos esse mundo. Ele quer que nós conheçamos o mundo. Lembra das tarefas que Deus deu a Adão lá na criação? Deus disse a Adão: cuide do jardim, domine sobre a terra, sobre os animais e dê nome aos animais.
Uma das tarefas de Adão é olhar para os animais e dar nome a cada um deles. É como se Deus estivesse dizendo a Adão: conheça a minha criação. Olhe para as coisas que eu fiz. Veja a minha glória estampada na criação. É por isso que a ciência é uma tarefa legítima. Eu imagino que aqui entre vocês deve haver muitos acadêmicos. Muitas pessoas que já fizeram faculdade, ou estão fazendo, ou querem fazer. Imagino que entre vocês deve haver muitas pessoas assim. O fato é que fazer ciência é algo legítimo. Nós podemos estudar, podemos conhecer os mecanismos, podemos estudar esse mundo que Deus criou. Não há um verdadeiro conflito entre a fé e a ciência. Deus fala com a gente por meio dos seus 2 livros. O livro da obra, das obras, e o livro da palavra. Se esses livros parecem estar em desacordo, se a fé e a ciência parecem estar em desacordo, é porque a gente entendeu alguma coisa errada. Mas Deus não erra na sua revelação. A revelação de Deus, por fim, exige uma resposta. Os céus declaram a glória de Deus e devemos, em resposta a isso, glorificar a Deus. Muitos povos olham para o céu, olham para as estrelas, mas em vez de render glórias a Deus, eles adoraram as estrelas. Eles colocaram a criação no lugar do Criador. Bem, creio que pouca gente hoje em dia tem o costume de olhar para o céu, mas esse princípio ainda vale para nós. Esse princípio vale para você. Deus criou um mundo cheio de beleza, cheio de prazeres, cheio de coisa boa. Mas nada disso foi criado para nos satisfazer plenamente. Tudo isso foi criado para apontar para a verdadeira satisfação. Só que muitas vezes passamos a valorizar as coisas criadas de tal forma que elas se tornam ídolos para nós. Olhe para as estrelas, sim. Desfrute das coisas boas que Deus criou. São bênçãos de Deus. Deus criou coisa boa, são bênçãos de Deus. Mas faça tudo isso lembrando que, como disse João Calvino, Deus criou o mundo. O mundo foi criado para que servisse de palco para a glória divina. Palco para a glória divina. É por isso que apenas a revelação geral na criação não é suficiente. Não é suficiente ver o Criador de longe. Ver ele apenas lá glorioso, poderoso. É preciso conhecê-lo. E é sobre isso que leva o próximo ponto. Nós vimos que Deus se revela por meio da sua criação. A segunda coisa que vemos nesse salmo é que Deus se revela por meio da sua palavra. Veja o versículo de 7 a 11. Perceba que aqui nesses versos, Deus é chamado por um outro nome. Olha aí na sua Bíblia. No verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Mas aqui no verso 7 começa a falar da lei do Senhor. A lei do Senhor. Aqui o nome usado por Deus é outro. É o nome Iavé. É o nome Javé, Iavé. É o nome específico de Deus. É o nome que Deus revelou a Moisés lá na sarça ardente. É o nome de Deus que é reservado para aqueles que são seu povo. Para aqueles que fazem parte da sua aliança. A ideia aqui é que a palavra de Deus é uma revelação específica. É uma revelação que Deus dá apenas àqueles que fazem parte da sua aliança. Esses versos eles falam sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E aqui ela é chamada por vários nomes. A palavra de Deus é a lei, a Torá, instrução de Deus para nós. Ela é testemunho, ela nos testifica a verdade de Deus. Ela contém os preceitos de Deus, ela nos guia a uma vida correta. Ela é o mandamento de Deus, ela é a ordem de Deus para nós. Ela é o temor de Deus, nos ensina a ter reverência para com Deus. Ela contém os juízos de Deus, o julgamento, as decisões reveladas de Deus. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus para nós. E por meio dela nós podemos conhecer de fato quem Deus é. Não apenas a sua glória, não apenas o seu poder, mas também a sua justiça, a sua misericórdia, a sua retidão. E essa palavra de Deus é transformadora. Ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Ela é capaz de transformar você. E isso é algo que os céus e as estrelas não são capazes de fazer. O que esse texto diz sobre a palavra de Deus? Veja o versículo 7. A lei de Deus é perfeita. Ela é suficiente para cobrir todos os aspectos da vida. Tudo o que você imaginar, ela tem instrução para você. E ela restaura a alma. Ela é capaz de tornar perfeita
a alma imperfeita. Ela é capaz de consertar o que está quebrado. Não interessa o quão quebrado você esteja, o quão longe de Deus. Ela pode te trazer de volta. Ela é a provisão de Deus para te capacitar a uma vida piedosa. O testemunho do Senhor é fiel. A palavra de Deus ela é certa. Ela é confiável. Ela nunca falha. Você pode confiar nela de todo o seu coração. E quem segue as suas instruções obtém sabedoria. Ela é capaz de tornar sábio quem necessita de sabedoria. Quanta gente tem faculdade, mestrado, doutorado, é cheio de conhecimento, mas lhe falta sabedoria. Parece que não sabe aplicar todo aquele conhecimento. Parece que não sabe como agir. E quanta gente simples, com pouco conhecimento, com pouco estudo, apresenta uma sabedoria. E não tem a ver com idade. Não tem a ver com estudo. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria vem da palavra de Deus. Só ela pode te tornar sábio. Os preceitos do Senhor são retos. Versículo 8. Eles são justos, são corretos. Quanto mais nos afastamos da lei de Deus, mais crueldades e perversões vão se tornando normais aos nossos olhos. Vão se tornando aceitáveis aos olhos dos homens. Era assim com os povos ao redor de Israel. Aqueles povos matavam crianças. Eles tinham o costume de sacrificar crianças. Aqueles povos abusavam de mulheres. Eles faziam atrocidades nas guerras e essa crueldade era normal aos seus olhos, porque estavam longe da palavra de Deus. Viver sob os preceitos de Deus é viver em conformidade com o propósito de Deus. É viver como você foi criado para viver, e isso te dá alegria. Isso dá alegria ao coração. A rebelião a Deus sempre traz tristeza e insegurança no final. Viver segundo o propósito de Deus traz alegria ao coração. Não significa que você estará isento de sofrimento, mas a alegria no coração é muito maior. O mandamento do Senhor é puro. A palavra de Deus não tem qualquer imperfeição, não tem qualquer mancha, e por isso ela ilumina os olhos. Ela dá compreensão espiritual às pessoas. Da mesma forma que os raios do sol iluminam as coisas, e por isso nós podemos ver. Você não consegue olhar no escuro, você não consegue andar no escuro, mas a luz do sol te capacita a ver. A palavra de Deus te dá discernimento espiritual. Ela é a luz que brilha no meio das trevas. E essa palavra dura para sempre. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não é como o conhecimento científico, que fica alterando de tempos em tempos. Um tempo atrás, se acreditava que o universo era eterno, que não teria havido um começo. Depois veio o Hubble e mostrou para todo mundo, não, teve um começo, teve um início. Hoje já se acredita em outra coisa. O conhecimento científico muda de tempos em tempos. Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Os juízos do Senhor são retos. As decisões e os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. Nosso Deus ama a justiça. Ele sabe punir quem faz o mal. Ele sabe recompensar quem faz o bem. E é por isso que a palavra de Deus é desejável e doce. A palavra de Deus vale a pena. Vale mais que muita riqueza. É mais doce do que o mel dos favos. É muito melhor viver sobre a instrução da palavra de Deus do que sobre o pecado. Mesmo que o pecado te dê dinheiro, mesmo que o pecado te dê prazeres, no fim, não vale a pena. Pois Deus é justo e sabe recompensar o bem e também punir o mal. Porque os juízos de Deus são justos, por eles somos advertidos das consequências do pecado e das recompensas da obediência. Ele pode nos alertar a respeito do pecado e nos preservar no caminho da santidade, tendo em vista a recompensa que teremos no futuro. Irmãos, a Escritura revela o caráter de Deus. A criação ela nos fala do Deus que é glorioso, do Deus que é poderoso, mas a Escritura nos fala do Deus que é perfeito, reto, puro e justo. Por meio dela podemos conhecer quem Deus é. Se a Escritura é tudo isso, por que tantas vezes a deixamos de lado? Por que tantas vezes a negligenciamos, não a valorizamos como deveríamos? Às vezes nós dizemos, não tenho tempo de ler a Bíblia. Tenho muita coisa para fazer. Estou sempre cansado, minha vida é uma correria. Lembra de Marta e Maria?
A gente está ocupado igual Marta, correndo para lá e para cá. Não escolhemos a melhor parte. Irmãos, nossas atitudes revelam o que está no nosso coração. Se você tem tempo para o trabalho, tem tempo para amigos, tem tempo para lazeres, tem tempo para o estudo, tem tempo para o namoro, para as amizades, mas não para Deus. O que isso diz a respeito do seu coração? É por isso que nós definhamos no conhecimento de Deus. Precisamos urgentemente de um coração transformado. Quer ser transformado? Valorize a Escritura. Dedique um tempo diário à sua meditação. Memorize, estude a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus à sua esposa, ao seu marido, a seus filhos. Fale dela no culto doméstico. Fale dela na hora de acordar. Fale dela ao dormir. Não tem como você crescer na vida espiritual sem isso. Não tem, não dá. Ah, mas é o Espírito de Deus que me santifica. Verdade, é o Espírito Santo que nos santifica por meio da sua espada, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não tem como o Espírito se santificar sem a sua espada. O Espírito Santo te santifica através de você e não apesar de você. Ele usa a própria dedicação à palavra para te santificar. A Escritura, além disso, é capaz de transformar o homem. Ela é capaz de restaurar, de dar sabedoria, de iluminar os olhos, de dar uma devoção que é duradoura, de nos advertir contra o pecado. Irmãos, a Escritura nos confronta. Nela nós somos advertidos do pecado. Ela nos mostra quem nós somos. E é por isso que muitas vezes a evitamos. A gente não quer ver quem a gente é. A gente não quer olhar para o espelho. Mas nós precisamos dessa confrontação. Precisamos ser convencidos do nosso pecado. A Escritura é suficiente para nos levar a viver melhor. Ela é instrumento de Deus para a vida piedosa. É o que Pedro diz na sua segunda carta. Deus já nos deu tudo o que conduz à vida e à piedade por meio do conhecimento de Deus. Você não precisa do conselho de ímpios para viver melhor. Você não precisa de autoajuda para viver melhor. Você não precisa de filosofias vãs para viver melhor. A Bíblia é suficiente para te guiar a uma vida piedosa. Ela é suficiente e por meio da Escritura nós conhecemos a Cristo. A Bíblia toda é sobre Jesus Cristo. As leis, os sacrifícios, as profecias, as promessas, é tudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. E por meio dele essa transformação é possível. Nós recebemos graça, perdão, restauração em nossa vida por meio de Cristo. E nós conhecemos a Cristo na Escritura. É por meio dela que nós conhecemos a Cristo. Precisamos da Escritura para conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e conhecer a salvação oferecida em Cristo. Mas não basta conhecer, é necessário responder a essa revelação de Deus. Ela exige de nós uma resposta, o que nos leva ao próximo ponto. A palavra de Deus é perfeita, mas nós não somos. Davi, ele olha para os céus e vê ali a revelação da glória de Deus. Ele olha para a palavra e vê ali a revelação da perfeição, da retidão, da justiça de Deus. Mas quando ele olha para si mesmo, ele se vê necessitado de livramento, de graça, de aceitação. E é por isso que nos versículos 12 a 14, na conclusão desse salmo, nós temos a resposta à revelação de Deus. Aqui Davi faz 3 súplicas a Deus. E nessas súplicas, Davi pede a Deus que a sua conduta e o seu coração sejam condizentes com o caráter e a justiça revelado de Deus. Primeiro, Davi suplica pelo livramento dos pecados ocultos. Veja o verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Irmão, sabe aquele pecado que você comete sem sequer perceber? Quando você percebe, já foi? Sabe os erros, as falhas ocultas que todo mundo vê em você, menos você mesmo? Sem a luz da palavra de Deus, somos incapazes de conhecer a escuridão do nosso coração. Mas diante da luz da glória e da santidade de Deus, nosso pecado é exposto. Até aqueles pecados mais sutis. Até aqueles que aparentemente não causam mal nenhum. Ninguém vai se ferir com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Todos esses pecados, até os pequenininhos,
são rebelião contra Deus. E até por esses pecados, Davi pede por livramento, pede por absolvição. Davi também suplica por preservação. Ele pede para ser guardado da soberba, dos pecados presunçosos. Veja o verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Tem os pecados que a gente comete sem saber, mas também existem aqueles que são cometidos deliberadamente. Aqueles que são intencionais. Você sabe que é errado e faz mesmo assim. É desses pecados que Davi pede para ser guardado. Ele não quer ser alguém que conhece a palavra de Deus, mas ainda assim peca contra Deus. Ele não quer ser esse tipo de pessoa. Há vezes que até os cristãos pecam assim, deliberadamente, e permanecem no pecado. E olha, Davi é um exemplo disso. No episódio do seu adultério com Batseba, ele cometeu adultério, assassinato. Davi é um exemplo disso. Davi sabe que se for deixado por si mesmo, ele não está livre de pecar. Por isso ele pede que o Senhor o preserve. O resultado da preservação de Deus é uma vida de integridade e de liberdade. Davi sabe que se Deus o preservar, ele será perfeito. Deus é capaz de conduzi-lo a uma vida de piedade. Ele também sabe que se Deus o preservar, ele será livre de grande transgressão. Ele não irá se rebelar contra Deus. Irmãos, você pode viver uma vida íntegra. Não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. Davi tinha essa confiança e você também pode ter. Muitas vezes a gente pensa, não consigo abandonar esse pecado. Sabe aquele pecado preferido? Pecado escondido? Aquele seu pecadinho oculto? Eu não consigo abandonar esse pecado, não dá. Esse pecado me domina. Não consigo viver uma vida santa. Se é esse seu pensamento, tem uma notícia para você. Você não consegue, não. Mas Deus consegue. Deus consegue, Ele pode te conduzir a uma vida santa, Ele pode te livrar do pecado. E tudo que Deus tinha para fazer quanto a isso, Ele já fez. Deus já enviou Jesus que morreu por você e te tirou do domínio do pecado. Deus colocou em você o Espírito Santo que conduz a uma vida de piedade por meio da palavra de Deus. E o próprio Pai responde à oração. Peça por livramento, peça por preservação. Ele responde à sua oração. Davi também suplica por graça perante o Senhor. Veja o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Davi pede que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Deus. Ou seja, tanto aquilo que ele diz, o exterior, quanto aquilo que está no seu coração, o interior, sejam agradáveis a Deus. Ele deseja obter favor. Ele deseja obter graça. Ser aceito diante de Deus é isso, é graça. Ser aceitável, ser agradável perante Deus. Mas isso não é algo que ele pode obter por conta própria. Por isso ele apela ao Senhor, que é o seu refúgio, que é o seu protetor. Deus é aquele que pode lhe proteger dos perigos, que é a sua fortaleza em batalhas e onde pode obter segurança. E o Senhor é aquele que pode lhe resgatar. É esse aqui o sentido de redentor. Lembra da história de Ruth? Boaz era o seu resgatador, era o seu redentor. É o mesmo termo usado. O Senhor é o único que pode resgatar de uma situação de perigo, que pode lhe redimir, que pode lhe livrar. Irmãos, a resposta adequada à revelação de Deus na sua palavra é a contrição. É a súplica por perdão, é a súplica por livramento dos pecados. Quanto mais olhamos para a perfeição de Deus, exposta em sua palavra, tanto mais percebemos a nossa imperfeição e a nossa necessidade. E essa é a maneira correta de ler a Escritura. Sabe qual a maior tentação que pode te aparecer quando você lê muito a Bíblia? Alguém vai pensar assim, dormir. Dormir é uma. Mas a outra tentação grande é de se achar bom. Olha só como eu sou bom. Estou lendo muito a Bíblia, eu consegui ler a Bíblia em 1 ano. Sou muito bom. Eu sou o cara.
É a tentação de se achar bom. O diabo está ali prontinho para sussurrar no seu ouvido. Olha só como eu sou bom. Leio a Bíblia todo dia. Ó. Olha como eu sou bom. Eu oro, faço devocional todo dia. Nós agimos como fariseu. Não sou como esse publicano. Acha que hoje em dia alguém diria, né? Não sou como esse que vota no candidato fulano de tal. Que vota no outro partido fulano de tal. Leia a Escritura contra você mesmo. A gente gosta de ler a Bíblia contra os outros. A gente gosta de pensar em como a palavra de Deus se aplica aos outros. Às vezes a gente está aqui ouvindo um sermão e algum irmão não veio no culto, a gente fica pensando, poxa, aquele irmão podia ter vindo. Essa palavra cabe muito bem para ele. A gente gosta de pensar na Bíblia contra os outros. Principalmente na época de eleição. Aqui está todo mundo tentando achar ídolo nos outros. Não, fulano é idólatra, porque vota no partido X. Não vou falar de direita e esquerda, como fez o irmão aqui, né? Como ele não fez também. Mas vota no partido tal, então é idólatra. Quer aplicar a Bíblia contra os outros. Aplica contra você mesmo. Faça como um publicano que diz, tem misericórdia de mim, sou pecador. Deixe a Escritura confrontar você. E isso levará a suplicar por ajuda. E só Deus pode te absolver. Só Ele pode te preservar. Só Ele pode te redimir. Quando nós olhamos para a palavra, ela nos aponta para o Redentor. Irmãos, para concluir, tudo isso que Davi fala a respeito da revelação de Deus é magnificado, é completado na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus falou através de seu Filho. E por meio dele o universo foi feito. E ele está agora à direita de Deus Pai nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Ele é o primogênito da criação. Por isso, os céus declaram a glória de Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra da vida. A Escritura toda é sobre Jesus. Só Ele é capaz de restaurar o homem. Só Ele é capaz de dar alegria, entendimento espiritual. Só Ele pode te dar vida. E quando nós aprendemos sobre Jesus na sua palavra, nós somos descobertos. Ele é a luz que dissipa as trevas no nosso coração. Nossos pecados ocultos diante dele são revelados. Então nós somos perdoados, restaurados e preservados. Que possamos responder à revelação de Deus da forma apropriada, como Davi, com temor, com reverência, com contrição, com adoração. Que Deus nos abençoe. Amém?